Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Agatha, tudo bem? Olá, tudo ótimo, e você? Também. Vão chegando, vão se acomodando, dizendo de onde vocês estão falando. Boa tarde, Matheus, Isabela. Bom receber vocês aqui hoje. A gente vai falar sobre um assunto muito legal: como se destacar em UX e ainda morar no exterior. A Agatha vai contar pra gente como. E eu Opa, tô bem empolgada, porque ela mora num lugar que eu gosto muito, quero saber mais depois. Ó, o costuda. pessoal de Pelotas, de São Paulo, meu vizinho, Brasília. Legal, gente. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vendo a gente bem? Coloquem aí um joinha enquanto eu me apresento. Eu sou a Irene Vichinheves, que sou coordenadora aqui da Mentorama. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E vão contando aí, além de vocês são, de onde vocês são, se vocês já trabalham, estão começando agora, se vocês já trabalham em qual hora, em qual hora. Estou pensando aqui no fuso, né, Agatha? Em qual área? Vão contando aí pra gente, se vocês estão querendo migrar, se vocês já conhecem um pouco da área, já conhecem de UX, ou estão aqui para conhecer mais. Vão contando aí pra gente enquanto a gente vai apresentando a Mentorama. A Mentorama é uma escola online com mais de 3 mil alunos no Brasil, mais de 40 programas de ensino em 4 direções de estudo: programação, marketing, design e games. O nosso formato é exclusivo, porque além de assistir as aulas onde, quando você quiser, porque é digital, né? A gente também tem tarefas práticas de casa para você ir se engajando, e também os nossos tutores vão corrigi-las, e assim você vai saber se você está se desenvolvendo, onde precisa focar. E as nossas aulas são pensadas junto aos mentores, que são profissionais experts na área e das melhores empresas do mercado. Vou contar daqui a pouquinho para vocês um pouco dessas empresas. E hoje, para quem está aqui com a gente, vão ter a possibilidade de pegarem várias ofertas especiais. Então, fiquem aqui com a gente para saberem tudo sobre isso. Olá, pessoal do Brasil todo, gente, que legal. E tem o pessoal de analista querendo conhecer mais de UX, começando agora em transição de carreira. Bem legal, né, Agatha? Acho que o pessoal vai curtir o Olha aí. conteúdo. Quem tiver, ó, inclusive outras áreas que não seja design também, ó, é super bem-vindo no UX. Sim, ó, animação, migrando de área, bem bacana, gente. Muito legal. Falei aqui das empresas, né? Nós temos professores, inclusive, na Oasis, na Amazon, no iFood. Então, eu vou contar para vocês os nossos mentores, né? Que tem essas parcerias aí com a gente. E participando aqui do nosso webinar hoje, vocês vão ter uma sessão de perguntas e respostas com a Agatha, diretamente, né? Mas já podem ir mandando aí as perguntas de vocês, que eu vou salvando tudo aqui para a gente bater um papo. Um certificado de participação para já bombar as redes sociais todas. E descontos de até 67%, gente. Olha o tamanho desse desconto nessa área tão legal, que a gente vai contar tudo para vocês daqui a pouquinho. E também vocês vão ganhar um manual com dicas de livros e também um guia rápido para começar na carreira. Então tem muito presente, muito bônus aí para vocês, além de todo o conteúdo maravilhoso que a Agatha vai passar. E eu vou dar uma prévia aqui, claro que a nossa especialista vai aprofundar esse assunto. O que faz um UX designer, né? O UX designer pensa na experiência do usuário. Então, ele pensa em como otimizar essa experiência de uma forma mais lógica, né? De como não irritar esse usuário, como está aqui no slide. Então, pensar, né, em toda a trajetória dele para ele ter uma boa experiência. E eles são requisitados em várias áreas, gente. Agências, bancos, empresas de TI e muitos freelas, né, Agatha? É fácil conseguir freela nessa área? Eu acredito sim, eu nunca trabalhei como freelancer, mas eu acredito que é uma boa oportunidade para quem tá buscando ser freelancer também, então. Buscando começar, né? Uhum. No nosso último webinar a gente falou bastante disso, e tem muitas vagas no mercado,
Vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouco dados sobre isso. E você pode trabalhar onde você quiser, assim como a Agatha. De onde você está falando aqui hoje, Agatha? Hoje estou falando de Londres, na Inglaterra. Olha lá. E você pode trabalhar onde quiser, né? Porque você pode trabalhar remoto. Sim, hoje tem muitas oportunidades remotas. Sim. Isso é muito legal, né? E ainda ganhar em euro, ganhar em dólar, quem sabe? Então agora eu vou passar a palavra para a Agatha Yamashiro. Ela é UX e UI Designer na IBM de Londres e mais bastante coisa que ela vai contar aqui para a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Agatha. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Olá, todo mundo, bem-vindo. Muito feliz que vocês estão aqui me acompanhando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a agenda, o que eu vou falar hoje. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha experiência na área de design, vou dar dicas para quem quer começar agora no UX, quem está pesquisando sobre o UX, ou quem tem uma noção, como eu fiz para migrar para o UX. Vou falar também sobre o mercado de trabalho no exterior, que tem muita gente interessada, porque está pagando bem e tem muitas oportunidades. Vou falar também sobre salário, custo de vida, que também, né, o pessoal quer sempre saber salário, como que tá, né, a área. Vou falar sobre planejamento para você morar e trabalhar no exterior, desde os passos iniciais, como eu começo, né, esse planejamento para eu ir trabalhar fora. E vou finalizar com algumas dicas de inglês. Então, é isso que eu vou falar hoje. Só um minutinho. Opa! Meu mouse aqui. Então, quem não me conhece, eu sou a Agatha Yamashiro. Eu trabalho como UX UI Designer no Reino Unido. E eu sou graduada em Design Gráfico pela Belas Artes em São Paulo. Então, eu me formei muitos anos atrás em Design Gráfico. Eu também sou criadora de conteúdo no aema.design. Algumas pessoas já me seguem lá. Se você não segue, adiciona lá, me segue lá também, que eu falo bastante sobre UX e também como você trabalhar, dicas para você trabalhar no exterior. E eu também sou fundadora do Block Design On, que é um blog mais voltado para o design gráfico, que eu tenho há mais de 10 anos. Então, se você ver a foto desses lugares, né? Primeiro a gente tem Dublin, Irlanda, são lugares que eu já morei e já trabalhei. Então, né, o Dublin na Irlanda, em Edimburgo, na Escócia, e atualmente Londres, Reino Unido. E aí você fala, Agatha, como você trabalhou em todos esses lugares? Que legal, me fala mais. Antes de tudo, eu vou contar como eu cheguei lá, né? Passo a passo. Vamos começar pelo Brasil. Então, atualmente eu tenho 5, 6 anos trabalhando com UX UI, mas na realidade eu trabalho na área do design gráfico, design visual, há mais de 12 anos, então é bastante tempo que eu estou no mercado. E no Brasil eu era bem focada em design visual. Então eu comecei trabalhando em estádio de design, em agências de design, eram tudo agências pequenas. Trabalhei também como assistente de arte, designer visual, trabalhei numa editora de revistas, não sei se pode mudar a fotinha para baixo. Trabalhei também com design editorial. Então, tudo que era relacionado a print design, eu trabalhei. Fazia embalagens, fazia geração de revistas. Era bem, bem focada no visual, no print, né, nos impressos. E aí, do Brasil para a Irlanda, eu só quero, antes de começar a falar sobre a minha experiência na Irlanda, o pessoal me pergunta bastante, né? Você trabalhou em empresas grandes, você trabalhou com clientes famosos no Brasil, para ter conseguido um emprego no exterior? E a resposta é não, gente. Não trabalhei, eu só tinha trabalhado em agências pequenas, nunca trabalhei com um cliente super grande que meu portfólio fosse tipo, uau, se vai bater seu nome e fosse famoso. Então, é possível para todo mundo, não precisa ser assim, todo mundo acha que precisa ser super incrível e não precisa. Essa mentalidade que a gente tem, mas é normal. Aí, quando eu mudei para a Irlanda, eu consegui o meu primeiro trabalho como designer digital numa seguradora. E na mesma empresa, eu consegui outra vaga que era de UX UI Designer. E depois disso, eu mudei para UX UI Designer na IBM no Reino Unido. Então, toda essa jornada aí foi quando eu migrei, né,
eu já estava na Irlanda, eu migrei do design gráfico para o UX design. E aí, quando você migra, né, todo mundo acha, nossa, foi fácil, né? Design, UX design. Gente, acho que é uma linha só, mas na verdade é complicado. É mais ou menos assim. Então, é super normal. Você começa assim, nossa, não estou entendendo muito, é muita coisa nova, é um mundo novo. Mesmo para quem está vindo do design gráfico, é tudo novo. Então, eu vou contar um pouquinho desse potinho do conhecimento que eu gosto de chamar. É um potinho que eu criei, eu adoro falar sobre esse método, que é, por exemplo, se você está começando, eu acho muito legal você dividir nesse potinho em 3 camadas, e a primeira camada é que eu gosto de chamar autodidata. E o que é? É você explorar o tema por você mesmo, você mesma, e você começar a ler livros, artigos na internet, ver vídeos, assistir podcasts, vai em palestras, eventos de UX, webinars como esse aqui, por exemplo. Você seguir profissionais da área também ajuda bastante. Então, é você realmente, né, adentrar e ver o que é UX, será que eu gosto disso ou não? Então, é legal você ter essa noção maior sobre a área antes de se aprofundar. Uma vez que você já tem essa base, né, sobre o conteúdo, sobre UX, é legal você, talvez, focar em um conteúdo mais mastigado e direcionado. Ou seja, você fazer um curso. Eu indico cursos porque o curso ele pode ir direto ao ponto, então talvez vai ser um encurtamento do seu caminho para você atingir seus objetivos. O que é legal você ver em cursos? Você analisar a ementa desse curso, ver o que vai ensinar, o que vai abordar, se tem alguma criação de projeto, porque quando você vai procurar emprego na área, você precisa ter projetos no seu portfólio. Então, é legal você fazer um curso que te ensina a criar um projeto. Analise também a duração do curso, se é longo, se é curto, o que é melhor para você? Um curso de curta duração, um curso que é mais longo, que você passa mais tempo. É legal também um curso que não somente fixe no teórico, mas também que te dê a prática. Eu aprendo assim, né, na prática. Eu sou uma pessoa que eu preciso praticar para poder realmente aprender e não ficar só na teoria. E a terceira camada, que eu gosto de chamar de mentoria e aprofundamento, que é esse suporte, você tá em constante aprendizado. Então, você ter o suporte de professores, por exemplo, colegas de trabalho, criadores de conteúdo, profissionais da área, né? E quando eu estava começando, eu tive a ajuda de um colega de trabalho e ele foi meu mentor e ele me ajudou muito a entender mais sobre a área, no meu dia a dia. Então, é legal se você encontrar alguém que te mentore quando você mais precisa, quando você tem dúvidas, a pessoa está ali para te ajudar. Também é legal vocês sempre manter um balance entre a teoria e prática. Não fique focado só na prática, mas também não fique focado só na teoria, porque é um balance, gente. Se você só sabe a teoria e não faz realmente, parece que você não está aprendendo. E se você só treina, por exemplo, usa uma ferramenta, você não sabe por que você está fazendo aquilo. Então, é um balance entre os dois. Uma dica também que eu dou para quem está no começo, tudo que você fizer, documente o seu processo, do começo ao fim. Eu estou fazendo desse jeito, por causa disso, então deixa tudo documentado, anotado no seu caderninho. É legal também você participar de desafios, tem muitos desafios pela internet hoje em dia que é fácil de encontrar. Fazer também trabalhos voluntários, às vezes uma ONG que precisa de um trabalho UX, ou seu amigo que precisa de um aplicativo novo, um site novo. Então é legal você pensar no começo, porque também pode dar suporte ao seu portfólio. Vou falar um pouquinho sobre UX e o mercado de trabalho agora. Só um pouquinho de água, né? Vamos lá. Esse aí é o xizinho que eu gosto de chamar. O xizinho estava todo feliz e contente em 2019, porque o UX estava arrasando. Olha, por exemplo, o número de apps no Google Play, no iOS, aumentaram em 205% e 325% nos últimos 6 anos. Segundo o LinkedIn, o UX era a quinta top skill em demanda.
70% dos gerentes aumentaram a sua equipe de design em seus times, a equipe de design em seus times. 4 de 5 UX designers são contratados por recrutadores todos os meses. 1 de 3 UX designers são contratados por recrutadores todas as semanas. Então, gente, o UX estava, assim, indo de 0 a 1000. E aí que aconteceu, né? 2020, gente, 2020, o ano, né? Que chegou o Covid. E aí, o UXinho ficou todo preocupado e falou: o que vai acontecer comigo agora, né? Será que o Covid vai ameaçar o mercado de trabalho UX? Então, ficou todo mundo meio assim com medo, as empresas. E aí, começou, né? Aí, então, uns dados que eu demonstro aqui para vocês, que é, por exemplo, os lucros da Amazon chegaram a quase 200%. O e-commerce na área de bebidas e comidas teve um aumento de 100% nos Estados Unidos. E mais de 85 mil empresas lançaram lojas online. Então, o que acontece, gente? Tava todo mundo com muito medo que o UX não ia, né, ia afundar, mas a verdade é que todo mundo que tinha um negócio físico, um business físico, precisou ir para o online para fazer dinheiro. Então, a maioria das empresas lucraram muito com isso, porque foi todo mundo para o digital, inclusive a porcentagem média de interação dos consumidores digitais aumentaram. Então, por exemplo, o seu pai, que tinha um pouco de medo de comprar na internet, que achava que não era confiável, passou a comprar na internet. Ou a sua avó, que não sabia comprar, ela começou a, por exemplo, aprender para poder comprar, fazer a compra do mês pela internet. Então, as pessoas que não eram muito... não usavam muito a internet, começou a usar mais, porque esse era o único jeito de continuar vivendo, né, no mundo de Covid. Então, você pode ver que todos os lugares, todos os continentes aumentaram quase em dobro das pessoas que começaram a usar mais a internet. Você pode ver na Ásia, na Europa, Norte América, todos os lugares. Então, 2021, né, Covid todo feliz ali, sobreviveu. E não só isso, melhorou ainda muito mais. Então, a demanda por UX e serviços digitais aumenta à medida que as empresas expandem seus negócios online. Então, todas as empresas estavam ali, expandindo seus negócios online, vendo que estava vindo mais e mais clientes e aumentando cada vez mais. Para vocês verem um exemplo, o meu LinkedIn, de março a maio de 2020, eu recebi cerca de 3 a 4 mensagens de recrutadores. E aí, depois, em janeiro e junho de 2021, foram de 35 a 40 mensagens de recrutadores, e depois de julho a novembro de 2021, de 55 a 60 mensagens de recrutadores. Gente, é muita gente procurando. Então, o LinkedIn deu uma bombada, e eu falei, gente, está acontecendo. Então, a procura por UX designers aumentou demais. Então, tá bombando, gente. A área de tecnologia só tende a crescer cada vez mais. Eu vou falar também um pouquinho sobre a carreira no exterior, né? Que todo mundo quer saber como fazer. Mas antes vou passar minha palavra aqui para a Airi. Quanta informação bacana, né, gente? Olha o quanto tá aquecida essa área. Incrível. A Agatha, se ela quisesse mudar de trabalho, ela teria que escolher qual recrutador ela aceitaria assim a proposta. Ai, gente, que ótimo. Uma ótima notícia, né? Para quem está aí querendo entrar na área, para quem está querendo migrar. E a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso também aqui na nossa apresentação. A gente vai começar falando sobre o nosso curso. O nosso curso, a Agatha falou ali, né, no potinho dela, a importância do curso. Quem já está aqui, né, já está vendo o webinar hoje e vai ver o quão interessante é esse curso da Mentorama, porque ele é pensado para o mercado. Muitas vezes a gente faz uma graduação, né, algo grande. Quando você fez sua graduação, Agatha, você sentia que faltava uma coisa mais focada, assim? Porque na graduação a gente tem muita matéria, né? E algumas que não tem nada a ver com o que a gente está querendo para nossa vida, né? Eu sentia que faltava muita coisa. Inclusive, foi esse um dos motivos que eu criei o blog Design, porque eu queria suprimir o que a minha faculdade não dava. Então, eu falava, bom, vou aprender de outro jeito. E
Realmente tem cursos que não ensinam tudo e não preparam para o mercado. Inclusive, tem até uma pergunta aqui, deixa eu pegar a perguntinha aqui, da Amanda Kemi, que está migrando para UX e não tem formação na área. Ela está perguntando se é interessante fazer graduação no Brasil ou desenvolver a carreira primeiro, investir e fazer a graduação fora. Olha, eu já responderia que você faz online onde você quiser aqui na Mentorama, mas vamos perguntar para a Agatha. Olha, realmente, essa pergunta me fazem bastante. Aonde você faz um curso, aonde você faz a graduação, não importa. Aqui fora, eles não olham se você fez uma graduação no Brasil ou não. Não faz diferença nenhuma. E tem muitos, assim, nessa área de UX, às vezes nem mesmo a graduação. Eu diria que você não necessita ter uma graduação na área, por exemplo, design. São pouquíssimas empresas que se importam com isso, mas a maioria, tipo, se você tem um portfólio legal, você sabe mostrar o que você sabe, você consegue mostrar o que sabe fazer, explicar seus projetos, esse é o mais importante. Então, não é um must-have, não é super necessário. E não importa o lugar, realmente, onde for mais barato, onde for mais acessível para você online, eu diria, ainda mais para quem está começando. Ótimo. Então, já entrando nessa parte, o nosso curso de profissão UX e UI Designer é um combinado de cursos pensados para o mercado com vários benefícios que eu vou explicar para vocês. E aqui falando, ressaltando um pouco, né, do que a Agatha falou, o mercado está super aquecido, o salário médio é de R$ 4.532, mas esse salário é a base, né, Agatha? É daí para muito mais, né? Uhum. E a gente viu, aqui tem uma média de vagas, mas a gente viu quão requisitada a área tá, o quanto cresceu, né, os negócios online, então vocês podem ter uma noção. De 83 para cá, cresceu de 1.000 para 1 milhão a demanda por profissionais no mercado, a profissão de UX. E para 2050 vai ter cerca de 100 milhões de pessoas trabalhando na área. Então, gente, isso atrelado aos dados que a Agatha falou, né, é um ótimo indício, né, de quão promissora é a vaga, né? O nosso curso, como eu estava falando, são 12 meses de aprendizagem na prática. Então, a Agatha também comentou, né, da importância de combinar a teoria com a prática. E aqui, nesse curso, você vai ter isso. São 4 programas em um curso, você vai ter um projeto de conclusão incrível, que você vai fazer um projeto de uma demanda real, de um cliente real, e você vai poder colocar isso no portfólio, quem estava aí perguntando. Então, você já não vai sair cru do curso, já vai sair com uma experiência e com uma comprovação dessa experiência no seu currículo. E ainda uma ajuda para achar um emprego com o nosso centro de carreiras, que vai te treinar, que vai achar vagas para você, que vai te ajudar a colocar o seu currículo, o seu portfólio, tudo direitinho para te destacar no mercado. Aqui está uma fotinho da Gisele, que é a nossa consultora. Você vai ter workshops com especialistas da área, consultorias individuais sobre a carreira. Então, a gente vai te dar um suporte muito bacana para você começar aí com o pé direito profissionalmente ou migrar, né? Mas chegar onde você quer com a carreira de UX e UI. Falando em prática, um dos nossos projetos, né, da prática, além desse projeto final e das atividades, né, que vocês têm mensalmente, nós temos o Mentorama Design Lab, que é um laboratório de desenho de todos os tipos para os alunos da Mentorama. Então, aqui você vai aprender na prática, mentorado por um expert, e ainda vai desenvolver suas habilidades de lidar com equipe, suas soft skills, suas hard skills, e vai fazer um projeto real para o seu portfólio. Fora o network, né? Que é incrível você trocando com pessoas que estão com o mesmo foco que você, que querem fazer as mesmas coisas, quem sabe bolar projetos juntos, né? Isso é muito interessante. E aqui a gente está com uma condição muito bacana, que você pode começar a pagar o curso hoje e depois continuar esse investimento só daqui 6 meses, gente. E a Mentorama tem um dado que é o seguinte, você pode... a maioria dos nossos alunos, 88% dos nossos alunos, começam a trabalhar a partir do 4º mês de curso.
Ou seja, você tem a possibilidade de, além de se organizar financeiramente, conseguir freela, conseguir entrar como júnior numa empresa, para conseguir aí pagar tranquilamente esse investimento nos seus estudos, na sua vida. E então, para isso, e para explicar ainda mais tudo isso, para vocês aproveitarem essa oportunidade incrível que a Mentorama está dando hoje aqui para vocês, eu vou colocar novamente aqui o pop-up, o botão para vocês conversarem com os nossos consultores de carreira. Eles vão explicar tudo direitinho para vocês. Não é para comprar nada ainda, é só para vocês cadastrarem seu nome, seu e-mail e eles vão, seu telefone, e eles vão entrar em contato com vocês. E ainda é um benefício porque você vai entender melhor, né, qual área que é a melhor para você, entender melhor dos nossos cursos. Nós temos mais de 40, se não for esse profissão, nós temos cursos mais específicos, como a Agatha falou, para você entender qual é o momento da sua vida. E hoje, quem está aqui com a gente, além dos 67% de desconto, os 5 primeiros vão ganhar um curso grátis, gente. A gente sabe o valor do conhecimento, né? Não tem valor o conhecimento. O conhecimento é a única coisa que você investe e sai mais rico, né? Então, se você quiser ampliar ainda mais o seu conhecimento, ter mais possibilidades, cliquem aí no botão, se cadastrem, porque os 5 primeiros vão ganhar um valor do curso igual ou inferior. Então, aproveitem, gente. Eu falei dos nossos mentores, né? Nós temos muitos mentores na área, trabalhando na prática, né? Desenvolvendo essas habilidades que só a prática e o mercado dão, como o Felipe Passurolo, que é da PicPay, que eu contei para vocês. E os nossos cursos, e o nosso profissão, como eu contei, é um combinado de 3 cursos que você vai desenvolver diversas habilidades, como o Design Thinking, para trabalhar sua empatia profissional, o outro curso de Web Design para dominar a criação de sites, interfaces do Figma, para aprender a trabalhar com Photoshop, com Figma, com Adobe Illustrator e o Adobe XD. E o projeto que eu contei para vocês vão trabalhar com uma empresa real, vão pegar uma das nossas parceiras, entender o que elas estão precisando, criar um projeto para elas, ganhar toda essa experiência e adicionar no seu portfólio para te ajudar com a sua carreira. Fora o network, que já saiu muita gente trabalhando com a galera da banca. Então, é bem legal esse projeto da Mentorama. O curso está organizado da seguinte maneira: assistir às aulas online, receber a revisão dos tutores dessas atividades práticas e fazer esse projeto final super bacana, além de toda a prática, né, dos nossos laboratórios e tal. E constantemente você vai estar em comunicação com a nossa equipe, ter todo o suporte necessário, até mesmo dentro da nossa comunidade do Discord. Você pode fazer vídeos com a parte técnica da Mentorama e com outros alunos, terá acesso a workshops, vai poder trocar com outras pessoas. É muito legal, né? Ter essa troca com outros alunos que estão fazendo os mesmos cursos que vocês ou outros que podem complementar. Agatha, você acha importante estar numa comunidade quando você está migrando de área, quando você está começando uma nova carreira? Eu acho que sempre, na verdade, tanto no começo como depois, eu acho que você tá dentro da comunidade, tá sempre falando com UX designers e gente que está trabalhando, eles te ajudam, te apoiam, quando você tiver uma dúvida, ou até mesmo esse network para você conseguir um emprego, para você conseguir contatos, eu acho essencial. Com certeza. E aqui tem divulgação de vaga. Quantas vagas eu já recebi proposta porque pessoas me indicaram, né? Isso é muito bacana. Então, com todos esses benefícios, eu tenho certeza que vocês já estão se vendo como um aluno da Mentorama, que vocês já querem aproveitar tudo isso que a Mentorama tem a oferecer. Então, aproveitem, gente, clique nesse botão, conheçam mais, conversem com os nossos consultores de carreira. E ainda mais, vocês têm mais privilégios, gente. Orientações sobre a carreira escolhida, workshops diferentes ao longo do ano. A gente está tendo esse webinar agora, mas a gente vai ter workshops específicos para os alunos, mais aprofundados, para vocês aproveitarem. Os laboratórios que eu contei para vocês e consultas tete a tete com esses mentores, né, que
tem essa experiência tão rica para passar e compartilhar com vocês. Aqui é só um exemplo, né, de um trabalho muito legal que o Rafael Yamanuchi fez para a gente, um dos nossos alunos. Ao final, você vai ganhar um certificado da Mentorama. Quem sabe você não é, né, a nossa próxima UX UI designer aí, começando por baixo com um salário muito bom, colocando todas as expertises que você precisa no seu currículo. E aqui é só uma fotinho da trajetória da Mentorama, que é toda estruturada, pensada para você ter o melhor absorção do conhecimento possível, ir crescendo na sua carreira e conseguir o seu trabalho no meio, como eu contei para vocês, que é super possível, ou então também com o suporte e a orientação do nosso centro de carreiras. Tenho certeza que a Mentorama te dá todas as ferramentas. Tudo que você precisar, contar com a gente, o que você quiser. Se você for um aluno aplicado, eu aposto que você vai conseguir chegar onde você quer profissionalmente, porque eu confio plenamente no potencial da Mentorama e os nossos alunos estão aí para comprovar isso. Então, aproveitem, pessoal, cliquem no botãozinho, falem com os nossos mentores, com os nossos consultores de carreira, eles têm mais coisas legais aí para contar para vocês. É super importante falar com eles. Então, eu vou contar rapidamente qual é o valor. Depois que eu falar com a Ágata, eu vou passar a palavra para a Ágata rapidamente e depois eu volto para falar com vocês, tá bom? Compartilhar aqui. Tá carregando. Talvez. Deixa eu tentar de novo cancelar e... Agora foi. Vamos lá. Então, eu queria dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção de como está o mercado atualmente, né, ao redor do mundo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a população é de 112 milhões de pessoas. E tem cerca, atualmente, né, de vagas, que eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, 1.947. Então, cerca de 2 mil vagas. No Canadá, a população é de 38 milhões, ou seja, é um quinto do Brasil, e o número de vagas é 3.633, ou seja, é quase o dobro de vagas. Então, gente, já vai vendo. Aí na Alemanha, também população de 83 milhões e vagas 4.708. Então, você pode ver que a quantidade de vagas no exterior é muito grande. E eu vejo mesmo isso aqui em Londres. Estou recebendo propostas de LinkedIn toda hora de recrutadores. Então, assim, eu só vejo o mercado subir daqui para frente. E agora vamos falar, né, de Buffum para salários e também custo de vida, porque é importante não só o salário, mas também quanto custa viver em cada país. Para vocês terem uma noção, para quem tem de 0 a 3 anos de experiência, né, que é considerado mais ou menos como júnior, no Brasil, os valores que eu coloquei aqui são todos em dólares, tá? Não são reais, são dólares. Então, a média do Brasil de quem está iniciando agora é de $1.000. Já em Portugal, é $2.000 por mês. Isso é a quantia por mês. Na Holanda, $3.000 por mês. No Reino Unido, Irlanda, 3.500. No Canadá, 4.000. Estados Unidos, 6.500. Suíça, $7.000. Gente, faz a conta de quanto tá o dólar agora. Ó, isso aqui é mais ou menos, né? De quanto tá eu não sei se a Airi sumiu, não sei se tá tudo bem. Se eu continuo, não sei se a internet caiu dela. Ela tá voltando, né? Beleza, eu vou continuar então. O dólar, né? $1, 5,6 na média. Então, $3.000 dá mais ou menos R$17.000. Então, a Holanda, para você ter uma noção, você ganha mais ou menos R$17.000. Agora, quando você tem um pouco mais de experiência, de 4 a 7 anos de experiência, no Brasil passa sendo 1.500, em Portugal um pouco mais, 3.000, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Holanda, então fica entre os 4.000 e 7.000, os Estados Unidos vai para 8.000 e a Suíça $9.000 por mês.
Então, é um valor bem legal, né? Que dá aquele brilho no olho. Só que é muito importante também você pensar no custo de vida. Porque quando a gente pensa nesse salário, e aí você tem que pensar também, tá, mas quanto que custa para eu viver nesse lugar, né, com esse salário? Então, tem algumas coisas que eu vou falar para vocês considerarem quando vocês estão pensando num lugar para morar. Então, uma delas é a moradia. Quanto que eu vou pagar de aluguel nessa casa que eu vou morar? Quanto que custa a média dessa cidade? Quanto que vou gastar com contas, energia, telefone, quanto que eu vou gastar com alimentação, quanto que custa eu almoçar, eu sair também, com contas do mercado, transporte também, entretenimento, que nem é de ferro, né? Você não vai ficar lá num lugar, morar num lugar sem, né, se divertir também. Educação, se você vai fazer um curso fora ou se você vai levar seus filhos, quanto custa escola para criança. O que eu vejo aqui na Europa é que a maioria das escolas que são boas são públicas, então você não precisa pagar nada. Roupas e calçados, dependendo do lugar, você vai precisar comprar uma super jaqueta. Se você for para o Canadá, vai estar super frio, então você tem que contar um pouco com isso também. E super dica, se você tem uma ideia da onde você vai, esse site aqui do Numbeo é maravilhoso. Ele é o maior banco de dados sobre o custo de vida do mundo. Então, eles informam a média de valores para diferentes países e também cidades. Então, se você você sabe que vai para o Canadá, para Vancouver, você vai lá digitar, então vai te dar os gastos de tudo que você imagina, até quanto que você vai gastar no leite, quanto que custa um pão de forma. Então lá tem tudo, é bem legal mesmo para você se informar e ter uma noção. Então aí você compara, né, o salário no lugar versus o quanto que eu vou gastar para viver. E aí, né, essa pergunta que é muito boa, que todo mundo faz, tá, mas da onde eu começo? Eu quero começar a me planejar, por onde eu começo? Vamos lá, parte 1. Primeira pergunta que você vai fazer: eu preciso de visto para trabalhar no exterior? Que essa é muito importante. Então, se a sua resposta for sim, eu preciso de visto, você vai ter que pesquisar quais os países que você pode trabalhar legalmente e também onde há demanda para UX designers. Hoje em dia, tem países que têm mais vagas, tem países que têm um pouco menos, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, é legal você dar essa pesquisa, talvez no LinkedIn, no Glassdoor. Então, você vai procurar também quais são os tipos de visto que esse país me proporciona. Eu posso trabalhar e estudar? O que eu preciso para tirar o visto? Eu preciso comprovar faculdade ou experiência, por exemplo. Quando eu fui para a Irlanda, eu tirei um visto que era de estudante, que eu poderia trabalhar também. Então, foi uma pesquisa que eu fiz porque eu já sabia que eu queria trabalhar. Então, eu poderia estudar meio período, trabalhar meio período. Agora, por exemplo, aqui no Reino Unido, você não pode trabalhar se você estiver estudando. Então, é legal você fazer essa pesquisa direitinho. Tem países que você não precisa, se você for estudante, no caso. Agora, se você for aplicar por um visto de trabalho, o que eu preciso? Eu preciso comprovar o quê? Que tipo de documento eu preciso? Diploma. Então, é legal você fazer bem essa pesquisa direitinho. Agora, se você não precisa de visto para trabalhar no exterior, se você vai por exemplo, para América do Sul, né, Chile, Argentina, talvez não precise, ou se você tem a cidadania europeia também, ou americana, não precisa. Então, é legal você só pesquisar aonde há a demanda para UX designers. E aí, beleza, escolhi o país, e agora a pergunta é, eu preciso saber inglês ou qualquer outro idioma? E se você não precisa, beleza, você tá belezinha, mas isso é muito difícil acontecer. Por quê? Mesmo se você falar, eu quero ir para Portugal porque não precisa falar inglês, mas tá totalmente errado, porque precisa sim. Na área que a gente está hoje, tecnologia, que UX design é a maioria, né, a área de tecnologia, o que acontece? A empresa tem profissionais do mundo inteiro, mesmo em Portugal. Então, você vai ser obrigado a falar inglês, porque todo mundo que está trabalhando de diversas partes, eles não vão aprender o português. Então, é mais fácil todo mundo falar a língua que é mais comum, que é inglês. Então, geralmente, você fala inglês, não 100% do tempo, mas vai precisar, às vezes, até entrevista em inglês. Então, é legal você ter o inglês.
Então, beleza, eu preciso de inglês, qual é o meu nível de inglês? Se você tem um nível básico, o que eu diria é para você procurar formas de aprimorar o inglês antes de você ir. Então, é legal você ter o quê? Um nível, pelo menos, intermediário, avançado. Eu não diria que você precisa ser fluente, gente. Fluente nem me considero hoje em dia, sabe? Não necessita, o mercado não pede superfluência. Se você tem um intermediário, consegue se comunicar, consegue ser entendido, entendida, já tá, beleza. Assim eu comecei, e aí a partir desse nível você só vai melhorando cada vez mais. Então, beleza, o inglês ok, e aí a pergunta é, eu sei quanto dinheiro eu preciso investir para mudar de país? Se eu não sei, então vamos lá, pesquisar valores de vistos, porque cada país você precisa pagar por o visto. Então, por exemplo, na Irlanda, quando eu fui, né, logo na Irlanda, o visto custava na época 300 euros, e eu também precisava comprovar dinheiro, que eu estava tendo dinheiro para me sustentar por alguns meses. Então, eu tinha que comprovar, se eu não me engano, acho que era 3.000 euros. Então, sempre tem, né, ali um valor, tanto que, né, do jeito que está o euro hoje, o euro-dólar é meio salgado, mas então pesquisa isso direitinho, o custo de vida, como eu falei, quanto você vai gastar em passagem, quanto que você vai ter que comprovar de dinheiro, como eu falei também. E aí, se você sabe, beleza, tenho todo o investimento necessário. Se você não tem, pesquisa melhores formas de você conseguir guardar o dinheiro, juntar o dinheiro. E aí, uma vez que você tem, parte 1, completa. E aí, vamos lá para a parte 2, né? Por onde eu consigo, né? A pergunta que todo mundo quer saber é como eu consigo um emprego no exterior. Então, né? Primeiro, antes de tudo, você tem que conseguir uma entrevista. E para conseguir uma entrevista, você vai precisar ter um perfil no LinkedIn, que eu acho super necessário hoje em dia, assim, né? Essencial. O seu currículo e portfólio, gente, super, super mega importante, portfólio. Então, né, o LinkedIn vai te ajudar a você aplicar para vagas, você ser achado também, achada. O CV vai ser, o currículo vai ser para você, né? Como todo mundo sabe, todo mundo precisa de um currículo, né? Falar muito sobre isso. E o portfólio para você apresentar seus trabalhos e mostrar o que sabe fazer. Então, vou dar algumas dicas aqui, rápidas de portfólio, não vou me estender muito, mas o que eu diria, ainda mais para quem está começando agora, é legal você ter no mínimo 2, 3 projetos no seu portfólio para você mostrar bem que você conhece o processo de UX, você sabe o que você está fazendo, você seguiu uma metodologia, então, legal, 2 a 3 projetos. Geralmente, quando o recrutador está olhando para o seu portfólio, dá aquela olhada rápida, eu acho que se você tiver menos que isso, vai meio que te descartar. Então, eu acho legal ter pelo menos isso. Ter um domínio próprio. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que você ter um domínio próprio, mesmo que você tenha que pagar por isso, te impõe, assim, em um nível um pouquinho mais alto, sabe? Te dá mais respeito quando alguém vai analisar seu portfólio. Algumas pessoas me perguntam, será que meu portfólio no Behance, no Dribbble é legal? Eu descartaria, se você quer realmente estar ali, né, no mesmo nível que outras pessoas aplicando, tenha o seu próprio domínio, o seu próprio portfólio, o seu website. Hoje em dia não é tão difícil você ter, é mais acessível. Pesquisa sobre isso e tem um portfólio só seu. Não, e você pode ter também seus trabalhos em Dribbble, no Behance, mas tem um portfólio só para você. Então, por exemplo, aqui, seunomelindo.com. Então, é legal você criar um layout atraente aos olhos. Por que eu digo isso? Algumas pessoas, eles falam assim, UX designer não precisa se preocupar muito com o visual, é mais sobre explicar o processo. É lógico que você tem que explicar seu processo, mas quando o recrutador vai no seu portfólio, ele vai gastar cerca de 5 segundos ali. Se não convencer essa pessoa em 5 segundos que tem alguma coisa mais que chama atenção para entrar nos seus projetos e ler, eles vão passar para o próximo. Então, tem que ter um visual legal ali que atraia o suficientemente rápido para explorar, a pessoa explorar mais no seu portfólio. E uma vez que a pessoa já está dentro, beleza, aí você vai explicar seus projetos, mostrar seu processo, seu jeito de pensar.
Então, é legal você também contar o motivo por trás das suas decisões. Por exemplo, eu fiz desse jeito, eu coloquei a homepage desse jeito por causa disso, disso. Ou, eu coloquei o botão desse jeito maior por N motivos. Então, explicar o seu jeito de pensar. Então, eu acho que isso te ajuda muito na hora de você ser escolhido para uma entrevista. E também super importante mostrar a sua personalidade. Gente, tem muita gente que faz aquele portfólio meio secão, sabe? Não tem muita personalidade. Fala sobre você. De alguma forma ou outra, é importante você dar um toque pessoal, assim, no seu portfólio. E também, importante, não precisa ser perfeito, porque a gente fica naquela, eu não vou publicar meu portfólio até ele estar perfeito, e nunca publica, né? Fica naquela, não, ainda não tá bom. Então, joga ele online e vai, né, mudando com o tempo, vai aperfeiçoando, mas, assim, não precisa ser perfeito. E dicas para o LinkedIn. O LinkedIn, na minha opinião, ele é o melhor lugar atualmente para você ser achado ou para você achar emprego. Eu consegui 4 vagas de emprego atualmente pelo LinkedIn, mesmo no Brasil antes. Há anos atrás, eu consegui pelo LinkedIn, eu nem acreditei. O primeiro emprego, eu falei, nossa, o LinkedIn funciona mesmo. Então, LinkedIn, gente, tenha seu perfil lá. É uma boa oportunidade de você criar network, tem muita gente. Então, muitas vezes, o perfil do LinkedIn é a primeira coisa que as empresas olham antes mesmo do currículo. Então, tem o seu perfil. E algumas dicas que, assim, todos esses anos de experiências que eu tive com o LinkedIn, por exemplo, você ter, no mínimo, 500 conexões. Isso é uma coisa do algoritmo, não é uma coisa tipo, eu preciso ter, mas é legal porque quando você tem 500 conexões, parece que você é mais visto por outras pessoas. Algo acontece no algoritmo que você é mais visto do que o restante. Não digo para você sair adicionando todo mundo pela frente. Adicione, né, assim, de um jeito, né, como eu digo, tipo, mais inteligente, pessoas relacionadas a UX, que é a minha segunda dica. Adicione profissionais da mesma área e do mesmo país em questão que você quer trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na Irlanda, em Dublin. Então, eu vou lá, pesquiso profissionais de UX designer em Dublin, mando uma mensagem, adiciono, porque quando você tem pessoas do seu network do mesmo lugar, mais pessoas vão ver o seu perfil em questão. Por exemplo, você está procurando trabalho em UX, essas pessoas também vão se interligar. Então, é super importante fazer isso. E também, quando você quer pesquisar por uma vaga, pesquise o título mais usado por profissionais da mesma área e que relaciona com o que você faz. Então, por exemplo, na área de UX Design, é muito comum também você ver títulos como Product Designer ou Visual Designer. Então, vê se no lugar, na cidade que você está procurando, como que as pessoas usam o título. É Product Design, é UX Designer ou UI Design. Então, acho que cada lugar tem um que eles usam um pouquinho mais, ou a descrição um pouquinho mais focada. Então, é interessante você não pesquisar só um título, tentar os títulos equivalentes também. E faça seu perfil todo em inglês. Se esse é o seu interesse, não faça em português, porque eu sei que dá para você colocar em 2 línguas, mas eu lembro que isso atrapalhava muito. Eu não sei se eles mudaram ou não, mas antigamente, mesmo fazendo o meu perfil em inglês, as pessoas, quando entravam no meu link, entrava no perfil em português, e aí não entendia nada e saía fora. Então, hoje em dia, ou a partir do momento que eu percebi isso, eu só fazia o perfil em inglês, gente. Foca no inglês. Se vocês querem mais dicas sobre LinkedIn, no meu perfil lá do ayama.design, que é o Instagram, tem ali nos stories fixos muitas dicas legais sobre LinkedIn. Então, você pode ir lá, rolar à vontade, que você vai ter dicas. Eu também tenho um e-book que também dá dicas do LinkedIn. É só você também no ayama.design, que tem um e-book com variadas dicas que eu juntei todos esses anos aí de experiência. E agora, minhas dicas finais para vocês que é uma frase que eu escuto bastante do pessoal meio que fica desesperado e que eu também já passei por isso,
que é não tenho confiança no meu inglês. O que eu faço? Primeiramente, gente, é normal, tá tudo bem, não tem que ter vergonha. Eu sei que tem muita gente assim que tem que passar aquela fase de acostumar com o inglês. É normal. Então, eu tenho 4 dicas aqui para você praticar e melhorar o inglês ainda mesmo aí do Brasil. Então, primeira vez, escute e imite em voz alta. Eu vi essa dica uma vez e eu achei fenomenal. Por exemplo, se você está assistindo um vídeo no YouTube ou uma série que você gosta, você escuta, você então coloca o play, deixa uns 5 segundos falando a frase, aí você pausa, imita em voz alta e volta, escuta, imita em voz alta. E aí você vai acostumando com o som das palavras. E se você não entende uma palavra específica, o que é essa palavra? O que é essa expressão? Anota num caderninho, vê o que significa e tá ali sempre com você. Aí você fala, beleza, agora entendi. Então isso vai, se você fazer isso com todas as coisas que você assistir, sua sériezinha, o seu vídeo no YouTube, vai entrando no seu cérebro, gente, vai melhorando. E se você fala em voz alta, vocaciona, e você ouve ao mesmo tempo a sua voz, é muito bom, porque o seu cérebro vai associando de um jeito muito mais rápido. A segunda, espalhe post-it pela casa. Eu fazia muito isso quando eu me mudei para Irlanda. E então, por exemplo, sei lá, a parede, eu colocava o wall, o caderno, assim, todas as palavras assim que eu não sabia, wardrobe, que guarda-roupa, eu colocava post-it, ou palavras do dia a dia que eu tinha aprendido, eu colocava em cima da cama. Então, sempre eu lia, eu ia pegar um prato, a plate, aí eu, tô lendo, então sempre eu visualizava e pegava coisa, então entrava na minha memória também. Então, espalhe aí post-it por toda a sua casa, vai ficar lindo. E aprenda e faça como uma criança. Por que eu digo isso? Porque a gente, né, geralmente você fala assim, nossa, criança aprende rápido, né? Você vê algumas pessoas, assim, criancinhas bem pequenas, aprendendo inglês, você fala, nossa, como essa criança aprendeu rápido. E por que a criança, né, tem essa coisa de aprender muito rápido? Porque criança não tem medo de errar. Gente, se a criança erra, ela vai falar sem pensar, ela não vai ter, tipo, vergonha. Ela tá numa fase que ela nem pensa. Então, ela simplesmente vai falar. A outra pessoa, se a outra pessoa falar alguma coisa, ela vai aprender, tipo, automaticamente. Não é o jeito certo, a próxima vez eu faço certo. Então, fale, sai falando, vai falar com sua mãe, fala, olha, eu vou começar a falar inglês só, e vai falando com seu amigo, vai falando sozinho pela casa, sozinha, e não tenha vergonha. Quem tem vergonha é quem não quer aprender, né? Então, se você quer aprender, se solta. E também muda tudo para o inglês, coisa que eu também fiz, por exemplo. O seu celular, eu mudei tudo para inglês quando eu vim para cá, mesmo quando eu estava no Brasil antes, tudo no inglês, computador, tudo no inglês. Série no Netflix também, hoje em dia, mesmo antes, era filmes em inglês com legendas em inglês. Depende muito do seu nível, mas se você já tem um nível intermediário, eu diria para sempre assim, só inglês, só inglês. E se você está começando a aprender inglês agora, eu diria para você deixar em português com a legenda em inglês. Tipo, não, desculpa, ao contrário. Primeiro você vê a série, você fala, por exemplo, Friends. Friends é muito rapidinho, né? 20 minutos. Então assiste em português, com legenda em português. Depois você assiste em português com legenda em inglês. E depois você faz o último, que é tudo em inglês. Porque daí você já sabe o que eles estão falando. Então vai associar, falar, tá, é isso. Então, essas são as minhas 4 dicas. Espero que vocês pratiquem bastante inglês agora. E é isso, muito obrigada. Eu espero que te ajude de alguma forma. Eu vou responder as perguntinhas de vocês agora no Q&A. E se vocês quiserem me adicionar no iema.design, tiver mais alguma dúvida também, me manda uma DM, adiciona lá. Estou sempre interagindo com todo mundo. Quanta dica legal, hein? Muita dica legal. A gente tem muitas perguntas. Antes disso, eu só vou dar mais um recadinho para vocês, tá? E aí a gente já passa para as perguntas. Vou começar aqui de novo. Vocês também devem estar curiosos para saber qual é o valor do nosso curso, que eu falei tanto, né? Benefícios e oportunidade, desconto. Então, vamos lá agora ao valor. Os nossos 3 cursos, o combinado de 3 cursos, mais todos os benefícios que eu contei para vocês,
Esse valor no site tá 11.880. É um ótimo investimento porque tem muitos benefícios por esse valor. Mas para quem está aqui hoje, tem os 67% de desconto. Então, vocês vão pagar somente R$ 3.920. Gente, esse investimento, por benefício que vocês vão ter, é muito incrível, porque a gente já viu que a média salarial você paga em um mês e ainda sobra dinheiro. Então, fazendo isso em 12 vezes, você consegue pagar rapidinho esse investimento que é tão incrível para você ter uma carreira cheia de possibilidades, tanto monetária quanto, né, de onde você pode morar, com todas essas dicas, né, que a Agatha deu. Eu morei no exterior e eu também sou apaixonada, assim. Fui para a Irlanda, amo. Londres também. Não quero nem voltar mais. E eu acho que tem muita oportunidade bacana mesmo, gente. Ganhar em euro, em dólar. O pessoal estava aqui perguntando se dá para trabalhar remoto, ó. Amanda Kemi. Se dá para aplicar para vagas remotas do exterior aqui no Brasil. Dá, né, Agatha? Sim, é possível. Depende muito da vaga da empresa, se eles aceitam profissionais de outros países também trabalhando de forma remota, mas com o Covid, cada vez mais, isso é possível cada vez mais, e eu vejo, tem até sites que, eu posso dar dica depois, mas tem até sites que só divulgam vagas remotas. Então, sim. Fiquem de olho, gente. Eu até postei no LinkedIn que tem muita empresa internacional, empresa de fora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que estão de olho nos profissionais de TI do Brasil, porque lá falta mão de obra qualificada, e aqui no Brasil tem bastante. Então, gente, o mercado... que não tem profissionais suficiente. Sim. E, para quem não consegue em 12 vezes, a gente pode fazer em 24 vezes no boleto, gente. 24 vezes no boleto cai para R$ 219,59. Às vezes a gente gasta isso numa bobagem, né? Em 2 saidinhas, sei lá, em comida, num lookinho. Então, gastar esse dinheiro, que não é um gasto, é um investimento na sua carreira, no seu futuro, para você ter a vida que você quer ter. Falei, aqui não é uma pílula mágica, mas a gente te dá todas as ferramentas, te instrumentaliza. Se você for atrás, se você se empenhar, a carreira é sua, o mundo é teu. E a gente tem essa parceria, né? Para ter as 24 vezes no boleto, a gente tem essa parceria de crédito estudantil 100% confiável, que é a Eleve e o Provi, e os nossos consultores vão contar mais para vocês, vocês clicando no nosso botão aqui, que eu vou colocar novamente. Então, aproveitem, gente. Conversem com eles, tirem todas as dúvidas, aproveitem essa vantagem do webinar de hoje, que está muito boa. E agora a gente vai ao Q&A, perguntas e respostas, com a Agatha, que tem muitas perguntas bacanas. É muito legal essa troca com vocês. Então, eu vou colocar aqui algumas perguntinhas. Eu vou soltar o certificado para vocês, tá, gente? Tá aparecendo aí para vocês. E daqui a pouquinho também vai o guia e a lista de livros. Vou ver algumas perguntas, são muitas, vou tentar abordar a quantidade maior possível. Aqui tem uma sobre portfólio que eu achei bem interessante, é uma questão da Isabela. O que é interessante constar no portfólio, no currículo de alguém que está procurando uma oportunidade na área júnior? Eu acho que no portfólio e currículo. Então, acho que depende, por exemplo, são coisas diferentes, né? No currículo, é legal você, como você não tem experiências ainda, uma coisa, se você tem experiências em outras áreas, é muito legal você colocar a experiência que você teve anterior, e o que eu gosto de chamar de skills transferíveis. Então, qualquer tipo de skill que você tenha que se relacione com o UX, é interessante você trazer para o seu currículo, na descrição. Então, você fala, tá, na experiência que eu tive, né, trabalhando, por exemplo, como marketing, então aí você faz uma descrição e fala, isso aqui é relacionado com UX. Então, quando você estiver apresentando para o seu entrevistador, você fala, tá, isso me ajuda como UX.
Se você ainda não tem experiência, é legal você colocar cursos que você fez, o que você está fazendo para melhorar os seus conhecimentos, se manter atualizado, atualizada. O que mais? No currículo também, como eu falei antes, você tem que colocar os seus trabalhos, de 2 a 3 trabalhos. Sobre você também, como você está atuando no mercado atualmente, mesmo como júnior, o que você está fazendo para se envolver na comunidade, isso também é legal você colocar. Acho que é bastante isso, e também não esqueça de deixar seu contato sempre, gente. LinkedIn é essencial, deixar no seu portfólio, no seu currículo, no telefone, ali o básico, né, o seu nome, mas LinkedIn também, deixar um link direto, porque, né, hoje em dia ninguém imprime mais currículo, já deixa um linkzinho ali direto para o seu LinkedIn e para o seu portfólio. Ótimas dicas. E quais são os passos que você acha... Bom, isso ela já colocou, os passos importantes da carreira no exterior. Acho que a Agatha falou bastante, né? E... uma pergunta aqui da Sofia sobre pesquisa. A parte de pesquisa é importante? Até agora trabalhei no Brasil, mas não consigo colocar em prática porque ninguém acha necessário. Ai, gente, esse é super importante. Pesquisa no UX é super, super importante. E muitas vezes, assim, você vai ter que convencer o seu cliente ou a empresa a fazer a pesquisa. Então, assim, mesmo para júniors, é um pouco de desafio. Tem empresa que não é madura o suficiente ainda para UX, mas a pesquisa é essencial para você entender, né, o seu público. Então, você quer entender o seu público-alvo, o seu usuário, né, como a gente chama. Então, como você vai desenvolver um produto para o seu usuário se você não sabe nada sobre ele? Então, tem que ter essa pesquisa, e tem muitas metodologias diferentes de pesquisa. Então, é super importante você saber, e seria legal você também descobrir, se você está num time que não quer trazer, talvez tentar uma forma de falar quais são os benefícios da pesquisa para tentar convencer a empresa a adquirir. Boa. Nós temos uma questão aqui do Risenberg, e ele fala... Você falou do seu potinho, deu várias dicas, né, de como começar numa área, mas se fosse especificamente para UX e UI, se você pudesse dar uma dica, assim, a principal, qual seria? Para quem tá... Calma aí, não entendi a pergunta. Deixa eu só ler Para aqui. quem está querendo migrar. Qual é o primeiro ponto que deve seguir? Olha, uma dica muito difícil, e aqui tem gente que é isso muito rápido, também é difícil, é um passo a passo ali, você não vai migrar do dia para a noite, isso é muito difícil. Então, eu acho que a minha dica principal é você focar, seja autodidata, seja num curso, mas na teoria e prática, nesses 50%, onde você treina o máximo que você pode entre os dois. É legal ter alguém para te auxiliar, ou alguém para te falar, isso aqui tá certo, continue assim. Mas é isso aí, teoria e prática ao mesmo tempo. Ótimo. E aqui na Mentorama a gente tem isso, sem nem querendo dizer nada. O Juliano tá falando que ele tem mais afinidade e habilidade com prototipagem, desde baixa a alta fidelidade. E não é muito afim da parte de pesquisa. Com isso, ele já pode ingressar em uma vaga exigindo conhecimento e experiência com UX, UX? Sim, sim, tem. Eu mesma, assim, eu gosto mais, porque como eu venho numa área de visual, assim, eu sou um pouco mais apegada, eu gosto mais de trabalhar com área de prototipagem, e eu faço a pesquisa, mas não, assim, pesadamente na pesquisa, não como o UX Researcher faz, por exemplo. Eu faço de tudo, mas o que eu mais gosto é prototipagem. Ou seja, dá para você trabalhar assim, tem vagas de Product Designer que é mais focado na parte de wireframes, prototipagem, teste de usabilidade. Ou seja, é legal você talvez procurar times
que estão empresas que tenham times que já tenham UX Researcher, por exemplo, ou que na descrição da vaga não exija que você tenha muito, assim, no dia a dia, que você atue muito com pesquisa. Então, é legal você dar uma lida, mas existem sim, tem gente que procura só UI Designer, ou o Product Designer, pode ser dos dois, né? Mas, geralmente, o Product Designer é mais empurrado ali para a área de wireframes, prototypes, não tanto na área de pesquisa. Tem uma pergunta aqui que você já disse um pouco também, mas acho que aqui é focado em outra parte. A Estela está perguntando se tem alguma dica para passar em seletivas de emprego para UX e UI no exterior. Acho que se tem essa diferença, né? Alguma dica vai passar? Eu acredito que não, assim, tem, lógico, uma diferença entre UX e UI, mas acho que a pergunta dela é específica no exterior. É legal você dar uma estudada em processos seletivos. Tem empresas que realizam processos seletivos específicos. Eu até falei aqui um pouquinho em outro webinar meu com a Mentorama, que é relacionado só a processos seletivos. Por exemplo, você tem o Whiteboard Process, que é Challenge, que é um desafio onde você tem que criar uma solução para um problema. Então, minha dica, pensando nisso, em relação a você passar em entrevistas, é você pesquisar, por exemplo, quais perguntas mais comuns que é feita em entrevista, quais são os processos mais comuns em entrevistas de UX design e se preparar para os desafios que eles fazem. Dá uma pesquisadinha sobre isso. Legal. Outra pergunta sobre as pessoas estão em dúvida aí se podem se considerar ou não UX. A pergunta dela, acho que foi para o chat. Queria perguntar uma pergunta que sempre fazem, Agatha. Quando as pessoas estão migrando de carreira e elas... Geralmente você começa mais abaixo de uma carreira que você já tem consolidada, né? Você fazendo, sei lá, freelas, você consegue conciliar, não deixar a sua carreira, mas também já ir desenvolvendo outra? É possível? Sim, eu acho que é possível. Você fala assim, trabalhar nas duas ao mesmo tempo. Eu não sei dizer. Porque assim, os freelas que eu ouvi falar, assim, eles são mais constantes. Então, você precisa de certos horários. Eu acredito assim, por exemplo, aqui em Londres, no momento, eu trabalho como contractor. Que contractor é como se fosse freelancer, mas eu trabalho das 9 às 5, aqui é 9 às 5. Então, é como se eu estivesse trabalhando como permanente fixo. É como se fosse um freelancer, mas permanente fixo. Então, eu acho que depende, da área que você tá, se você consegue fazer freelance para sua área e talvez buscar aprender. Ao contrário, né? Ao contrário, exatamente. Uhum. Então, acho que é válido. Ou, de repente, um outro trabalho também meio período, né? Sim, também. Sim. Mais uma pergunta aqui do Leandro. Se tem diferença entre web designer e UX? Olha, para ser honesta, eu já nem sei mais o que considerar web designer. Mas... Porque hoje em dia a gente não usa muito, é muito difícil falar, eu quero um web designer. Que eu acho que antigamente era mais focado no desenvolvimento. Então, o web designer acho que fazia tudo, fazia, tipo, toda a interface de um site, sem ter a parte da pesquisa, sem considerar muito o seu usuário, era só mais ali o visual e já fazia programação. Na minha visão é essa. Agora o UX, ele tem todo um processo para você entender o seu usuário, o design thinking, para você ter empatia com o seu usuário e desenvolver a melhor solução pensando, né, nessas pessoas. Então, o UX não vai fazer nenhum tipo de programação. Pelo menos até onde eu tive experiência que eu vejo, não faz programação. Então, é bem separadinho, sabe? Então, agora é UX designer e tem um programador. Legal. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, porque eu acho que vale para todas as áreas. A Nirvana está perguntando qual dica você dá
para quem está buscando vaga júnior, sem experiência, para se destacar na multidão? Fazer um projeto interessante, que desperte a curiosidade e que tenha uma solução de ponta a ponta, uma solução. Porque, por exemplo, quando as pessoas geralmente... Eu vi muito, teve uma época no Dribbble, que estava todo mundo... O Dribbble, para quem não sabe, é um site de referências visuais, e você coloca seus projetos lá. Então, estava todo mundo fazendo redesign do Nubank. E qual era a razão que as pessoas estavam fazendo o redesign? Ninguém sabia. Tipo, eles só faziam pelo visual. E isso não interessa a ninguém, eu juro. Se você fizer alguma solução, pense em um problema atual, ou, sei lá, você faz um aplicativo, você está usando um aplicativo e você fala, nossa, esse aplicativo aqui é muito ruim, não consigo usar, ou esse site eu não consigo. Então, você vai pensar, tá, como eu posso fazer isso melhor? Então, você vai ter que arranjar uma solução para esse problema. E se você colocar metodologias do UX nesse seu trabalho, nessa sua ideia que você fez, que é diferente das outras, faça algo diferente que ninguém está fazendo, que quem for olhar o seu portfólio vai ler seu projeto e falar, nossa, que interessante, essa pessoa pensa dessa forma, fez os processos dessa forma, desenvolveu bem, esse é o jeito dela pensar. Então, eu acho que isso que vai fazer você destacar no meio da multidão. Ótimo, Agatha, muito obrigada, viu? Imagina. Dicas valiosas, não só para quem está procurando UX, UI, mas para todo mundo que está migrando ou procurando um novo emprego, né? Muito bacana mesmo saber da sua história, da sua experiência e das suas dicas. Imagina. Espero que tenha ajudado as pessoas, espero que tenham gostado. De alguma forma aí tenha dado o coração disparar um pouquinho e falar, eu gostei de UX, espero mesmo, que eu gosto muito. É uma carreira maravilhosa e dá para ver o quanto você se identifica, gosta e tem uma paixão aí, né, pelo que você faz. Muito obrigada, Agatha, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Contem com a gente está em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tem vídeos antigos nossos. Então aproveitem, se conectem e eu vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Um beijo!